E aí, pessoal, tudo massa, tudo certo? Vamos dar início ao nosso último módulo, o módulo de Brasil República. Vamos nessa? Vem com o cara! Meus queridos alunos, meus queridos amigos, escutem bem. Quando a gente fala de República Brasileira, é importante que vocês tenham em mente que o período republicano ele se subdivide em 5, que serão as nossas 5 aulas do módulo 6. A primeira subdivisão, a primeira fase da República Brasileira, que é o que a gente vai falar hoje, a gente chama de República Velha. República Velha, República Oligárquica, ou ainda República do Café com Leite. Lá na frente a gente vai entender o porquê. A segunda subdivisão, a segunda fase, o segundo momento do período republicano do Brasil, a Era Vargas, a nossa próxima aula. A terceira subdivisão, a chamada República Populista. A quarta subdivisão, a ditadura militar, que alguns preferem, para amenizar, chamar de governos militares. E o quinto momento, a quinta fase da República Brasileira é a fase em que nós vivemos, chamada de República Nova. Então, em cada aula, nós falaremos sobre cada momento desse, sobre cada fase dessa, que constitui a República do nosso país. Então, comecemos agora a falar sobre a República Velha, que teve início em 1889, quando Deodoro da Fonseca proclamou a República, e ela vai terminar em 1930, quando Getúlio Vargas, contando com o apoio dos militares, ele vai destituir o Washington Luiz do cargo de presidente. E aí, pessoal, coloquem no caderno, por gentileza, que assim que proclamou a República, o Deodoro da Fonseca, o nosso primeiro presidente, ele convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. E essa Assembleia Nacional Constituinte, ela elaborou a nossa segunda Constituição. Mas lembrem que a nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, ela era uma Constituição monarquista. Portanto, essa segunda Constituição, a Constituição elaborada no governo do Deodoro da Fonseca, que foi a Constituição de 1891, essa nossa segunda Constituição foi a nossa primeira Constituição republicana. E por essa Constituição, pela Constituição de 1891, pela Constituição da República Velha, os poderes aqui no Brasil, eles seriam tripartidos. Ou seja, aquele quarto poder, o poder moderador, ele foi revogado, ele foi extinto. Pela Constituição de 1891, o voto no Brasil, ele deixaria de ser censitário. Lembrando que o voto censitário é todo voto que exige a comprovação de renda. Pela Constituição de 1891, o voto implementado no nosso país passaria a ser o voto pelo sufrágio universal masculino. Portanto, na República Velha, as mulheres não tinham acesso ao voto. Além disso, o nosso voto, que seria pelo sufrágio universal masculino, ele seria um voto direto.
Voto direto ou voto popular é quando a própria população elege os seus candidatos políticos. E, por fim, o voto existente aqui no Brasil na República Velha, ele era um voto aberto. Ou seja, o voto não era secreto. O eleitor, ele tinha que mostrar a cédula eleitoral, identificando o candidato em que ele estava votando. E aí, meus amigos, entendam bem, se o voto não é secreto, se o voto é aberto, entendam que esse tipo de voto, ele abre uma grande margem para a manipulação eleitoral. Inclusive, essa manipulação eleitoral, ela é conhecida na história do Brasil pelo nome de coronelismo. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, coloquem no caderno que como o voto no Brasil, na República Velha, ele não era secreto e abria margem para manipulação eleitoral. Então, se aproveitando desse voto aberto, se aproveitando dessa possibilidade de manipulação eleitoral, o nosso quarto presidente, chamado de Campos Salles, ele criou um esquema de manipulação eleitoral, conhecido esse esquema pelo nome de política dos governadores. E esse esquema, que foi o maior esquema de manipulação eleitoral da história do Brasil, tá, pessoal? O voto era aberto, então o eleitor tinha que mostrar em quem estava votando. Então isso abria margem para manipulação do voto. Então Campos Salles, que foi o nosso quarto presidente, quem quiser anota no caderno. O primeiro presidente, Deodoro da Fonseca. O segundo presidente, Floriano Peixoto. O terceiro presidente, o Prudente de Moraes. E o quarto presidente, o Campos Salles, que por sinal era paulista, era latifundiário, era dono de cafezais. Então, o Campos Salles, se aproveitando que o nosso voto era aberto, era facilmente manipulado, o Campos Salles ele idealizou o maior esquema de manipulação eleitoral de toda a história do nosso país. Esquema esse conhecido pelo nome de política dos governadores ou política dos estados. Mesma coisa. E a política dos governadores, ela funcionava da seguinte forma. O governo federal, traduzindo o presidente, ele prometia à elite brasileira, elite essa que era formada por latifundiários, principalmente por cafeicultores. Pessoal, esses latifundiários, na época, eles eram chamados de coronéis. Então, pela política dos governadores, o governo federal, o presidente, ele prometia aos coronéis, aos latifundiários, aos cafeicultores, aos senhores de engenho, aos fazendeiros. Enfim, o governo federal prometia à elite brasileira que ele, o governo federal, não iria criar nenhum tipo de lei trabalhista. Inclusive, existe uma frase que é muito famosa na história do Brasil, frase essa que foi repetida por várias vezes na República Velha, frase essa que dizia que questão social é caso de polícia. Ou seja, o governo ele não estava preocupado com os trabalhadores. Trabalhador que faz protesto, trabalhador que se manifesta, é baderneiro, é marginal. E quem lida com marginal é polícia. Então veja o pensamento da época, que muitas vezes se faz presente até nos dias de hoje, né, pessoal? Manifestantes, muitas vezes, são traduzidos por alguns grupos da nossa sociedade, né? Como baderneiros, como marginais, né? Mas, enfim, o governo ele prometia à nossa elite que ele, o governo federal, não iria criar nenhuma lei trabalhista. Além disso, o governo também dizia
que não iria implementar nenhum programa de assistência social. Por exemplo, na República Velha não tinha saúde pública, não tinha educação pública gratuita. Então o Campos Salles, como presidente do Brasil, ele prometeu à elite brasileira, volto a dizer, elite essa formada principalmente por cafeicultores, por senhores de engenho, por fazendeiros, ou seja, a elite ruralista brasileira. Então Campos Salles ele prometeu para essa elite que ele não iria criar nenhuma lei trabalhista para que os empresários, para que os latifundiários pudessem explorar os trabalhadores da forma que quisesse. E também ele, o presidente, não iria criar nenhum programa de assistência social. Saúde pública, esqueça. Educação pública gratuita, esqueça. Mas em troca disso, os coronéis, lembrando que coronel é o nome que a gente dá na época aos latifundiários, então os coronéis, em troca dessas benesses do governo, em troca dessa ajuda do governo, né, pessoal? Não ter lei trabalhista, não ter programa de assistência social. Percebam que isso faz com que a população ela fique completamente dependente dos seus patrões. Então isso era tudo que os coronéis queriam. Uma população totalmente submissa a eles, aos coronéis, né? O governo não dando nenhum tipo de auxílio para aquelas pessoas. Então, em troca dessas benesses, em troca da ausência de leis trabalhistas, em troca da ausência de programas sociais, os coronéis eles deveriam obrigar os seus empregados, os seus trabalhadores, a votarem no candidato do presidente. O voto era aberto, então o empregado ele tinha que mostrar em quem ele estava votando. Se o empregado não votasse no candidato que o coronel determinasse, esse empregado seria sumariamente demitido. Demitido sem indenização, demitido sem nenhum tipo de multa rescisória. Então, os coronéis, eles deveriam, pelo acordo, obrigar os seus trabalhadores a votarem no candidato do presidente. E, em troca, o presidente não cria leis trabalhistas e não cria programas sociais. Isso é a política dos governadores. Esse é o esquema de manipulação eleitoral da época. Mas aí é que tá, vocês precisam saber que o candidato do presidente, Campos Salles, ele era paulista e ele era dono de cafezais, ele era um cafeicultor. Então o candidato do presidente, aquele que os coronéis deveriam abastecer com votos, o candidato do presidente sempre seria um cafeicultor. Sendo que aí é que tá. Os dois estados que mais produziam café no Brasil, e por sinal até hoje, São Paulo e Minas Gerais. Então, o candidato do presidente sempre seria um cafeicultor. Mas se o presidente fosse um cafeicultor paulista, o candidato dele seria um cafeicultor mineiro. Se o presidente fosse mineiro, o candidato dele seria um cafeicultor paulista. Esse revezamento na presidência do Brasil entre cafeicultores paulistas e mineiros, esse revezamento a gente chama de política do café com leite. Política do café com leite, porque na época São Paulo era o maior produtor de café do Brasil. Hoje não é mais, mas na época era. Então São Paulo, na época, era o maior produtor de café do Brasil. Minas Gerais, o segundo maior produtor de café, hoje é o primeiro. Mas na época, Minas era o segundo maior produtor de café, mas o maior produtor de leite do Brasil.
Então, política do café com leite, porque um presidente seria paulista e o outro seria mineiro. Mas, pessoal, escutem bem. O governo se negava, em troca de votos, o governo se negava a criar leis trabalhistas, o governo se negava a dar assistência ao pobre. Questão social é caso de polícia. Mas entendam que por várias vezes a população brasileira ela se manifestou contra o governo, principalmente os pobres, aqueles que eram totalmente vulneráveis à superexploração dos seus patrões, dos latifundiários, aqueles que eram humilhados, que eram maltratados, que recebiam baixíssimos salários, aqueles que não recebiam nenhum tipo de assistência do governo, enfim. Por várias vezes, a população pobre do nosso país se manifestou contra o governo. E essas revoltas que explodiram na República Velha, elas foram basicamente 4. Como primeira revolta social da República Velha, talvez a revolta mais famosa, a Revolta de Canudos, que aconteceu no sertão baiano, no interior da Bahia. Revolta essa feita por sertanejos que estavam passando fome, que estavam sentindo sede. O governo não fazia nada para ajudar aquelas pessoas. E, por sinal, aqueles sertanejos que decidiram protestar contra o governo, eles foram liderados por um beato chamado de Antônio Conselheiro, que acabou morrendo, né, pessoal? Então, como primeira revolta da República Velha, como primeira revolta social da República Velha, a revolta ou a Guerra de Canudos, ocorrida lá na Bahia. A segunda revolta, a revolta da vacina. Revolta essa que aconteceu no Rio de Janeiro, na nossa capital. Pessoal, em 1904, a cidade do Rio de Janeiro, ela estava sofrendo com um surto de varíola. A varíola, uma doença infecto-contagiosa, estava tomando a cidade do Rio de Janeiro. E o governo acreditava que a varíola estava se espalhando pela cidade do Rio por conta das favelas, já que as favelas elas não possuem, na maioria delas, saneamento básico. Por sinal, até hoje, né, pessoal? Infelizmente, né? Quem mais precisa do governo, a população da periferia, a população mais humilde, quem mais precisa, muitas vezes, é quem menos recebe atenção, né? Infelizmente. Então, para tentar conter esse surto de varíola, o presidente da época, chamado de Rodrigues Alves, através do seu ministro da Saúde, que era um médico chamado de Oswaldo Cruz, ele decide sancionar uma lei de vacinação obrigatória. Então, os médicos, eles foram mandados para as favelas do Rio e, por lei, a população era obrigada a deixar os médicos aplicarem a vacina. Sendo que se espalhou um boato nas favelas do Rio de que aquela vacina, na realidade, não era vacina, era veneno. Se espalhou a notícia de que o governo estava querendo exterminar a população favelada do Rio. E aí a população favelada do Rio de Janeiro, ela se negou a se vacinar. E começou a agredir os médicos sanitaristas. Essa revolta, a revolta da vacina, ela durou apenas uma semana, quando o Rodrigues Alves, o presidente, ele decidiu revogar a lei de vacinação obrigatória.
A terceira revolta que explodiu na República Velha, a revolta da Chibata. Revolta essa que aconteceu no Rio de Janeiro. Revolta essa que foi promovida por marinheiros que dentro da Marinha eram humilhados pelos oficiais. Inclusive é legal que vocês saibam que dentro da Marinha, na época, os marinheiros... Pessoal, lembrem que a patente de marinheiro é a patente mais baixa da Marinha, tá? Então os marinheiros, eles eram negros. Já os oficiais, aqueles que ocupavam os postos mais altos da Marinha, como, por exemplo, a patente de almirante, os oficiais sempre eram brancos. E esses brancos, eles humilhavam os negros. E essas humilhações, elas não eram apenas em nível moral, não. Essas humilhações se davam através de agressões físicas também. Dentro dos navios, os marinheiros, eles apanhavam dos seus oficiais. E normalmente as agressões físicas eram feitas com chicotes. Chicotes esses conhecidos pelo nome de chibatas, daí o nome da revolta. Foi aí que um marinheiro chamado de João Cândido decidiu matar o comandante do seu navio e, contando com o apoio dos outros marinheiros, o João Cândido, ele assume o controle de um navio de guerra chamado de Encouraçado, Minas Gerais. Esse navio de guerra, ele ficou ancorado na Baía da Guanabara e o João Cândido, também conhecido pelo nome de Almirante Negro, João Cândido, ele apontou os canhões do navio para a cidade do Rio e disse para o presidente da época, chamado de Hermes da Fonseca, que se ele não revogasse, se ele não proibisse, se ele não modificasse o Código Disciplinar da Marinha, ele, o João Cândido, iria bombardear a cidade do Rio. Foi aí que o Hermes da Fonseca, para evitar o bombardeio da cidade do Rio de Janeiro, ele decidiu revogar o antigo Código Disciplinar da Marinha. Ele cria um novo Código Disciplinar e nesse novo Código Disciplinar da Marinha, que data de 1910, nesse novo Código Disciplinar, os oficiais estavam proibidos de agredir fisicamente os marinheiros. E como última revolta de relevância que explodiu no Brasil na República Velha, a revolta de Contestado, que aconteceu na Serra Catarinense. Serra essa que faz fronteira entre Santa Catarina e o Paraná. A Serra Catarinense, na época, ela era chamada de região do Contestado. E a revolta do Contestado, ela lembra muito, ela foi muito parecida com a revolta de Canudos. Porque a revolta de Contestado também foi uma revolta de sertanejos que estavam passando por necessidade. Muitos daqueles sertanejos, inclusive, eles migraram do Nordeste para o sul do Brasil. E esses sertanejos, eles foram liderados por um beato. Lá na Bahia, lá em Canudos, o beato foi um Antônio Conselheiro. O fanático religioso foi um Antônio Conselheiro, que inclusive era adepto a uma seita religiosa chamada de sebastianismo. Já no Contestado, já no sul do Brasil, no ano de 1912, quem liderou a população sertaneja lá na Serra Catarinense, lá na região de Contestado, também foi um beato sebastianista,
chamado de José Maria. Mas, pessoal, todas aquelas revoltas foram massacradas pelo governo. De fato, na República Velha, os presidentes eles levavam à risca a célebre frase que diz que questão social é caso de polícia. Quem lida com manifestante é a polícia. Os presidentes da República Velha, eles levavam muito a sério a promessa que o Campos Salles fez. Promessa essa de não se criar leis trabalhistas, nem de se criar programas sociais. Mas, pessoal, o último presidente da República Velha, a gente não precisa decorar presidente a presidente, não há necessidade. A não ser esses presidentes que eu citei para vocês, o Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro, o Floriano Peixoto, que foi o segundo, o Campos Salles, com a política dos governadores, o Hermes da Fonseca, com a revolta da Chibata, enfim, só esses nomes que eu destaquei para vocês. O último presidente da República Velha, que foi o nosso 13º presidente, foi um paulista, um cafeicultor paulista, chamado de Washington Luiz. E, pessoal, foi no governo de Washington Luiz que explodiu lá nos Estados Unidos a terrível crise de 29. E eu disse para vocês, quando eu falei da crise de 29, eu falei isso para vocês, que tirando a União Soviética, a crise de 29 atingiu todos os países do mundo, dentre eles, obviamente, o Brasil. Pessoal, em 1929, 80% do café produzido no Brasil era exportado para os Estados Unidos. Quando a crise explodiu nos Estados Unidos, a população norte-americana desempregada, as empresas norte-americanas falidas, enfim. Em 1929, quando explode, quando ocorre a quebra da Bolsa de Nova York, os Estados Unidos, obviamente, eles reduziram drasticamente a importação de café. Até porque o café, por mais delicioso que seja, é um produto supérfluo. Não é um produto de primeira necessidade. O arroz, o feijão, a farinha, a água, aí sim, primeira necessidade. Mas café definitivamente não. Então, como os Estados Unidos reduziram a importação de café, consequentemente a crise de 29 atingiu a elite ruralista brasileira. Atingiu os cafeicultores brasileiros em cheio. Sendo que aí tem um detalhe. Coloca no caderno. Na República Velha era muito comum, toda vez que se sobrava café, toda vez que os cafeicultores não conseguiam vender todo o seu café, era muito comum que o governo comprasse esse excedente de café e queimasse. Essa compra e queima do excedente de café, compra e queima essa que acontecia na República Velha, a gente chama de Convênio de Taubaté. Então, durante a República Velha, toda vez que o café sobrava, o governo comprava esse café para que os cafeicultores não tivessem prejuízo, até porque lembrem que os presidentes eram cafeicultores. Então, para que os cafeicultores não tivessem prejuízo, se o café sobrava, o governo comprava esse café que sobrou e queimava. Isso é o que a gente chama de Convênio de Taubaté. Convênio de Taubaté ou Política de Valorização do Café. Mas, pessoal, uma coisa é você comprar um pouco de café que sobrou. Outra coisa é tu comprar quase que toda a produção de café do Brasil. Volto a dizer, os Estados Unidos, eles eram o nosso maior mercado consumidor. Os Estados Unidos chegavam a importar 80% do nosso café. E como é que o governo vai comprar toda essa quantidade de café?
Então, o Washington Luiz, mesmo sendo cafeicultor, ele disse que ele não poderia dar prosseguimento ao convênio de Taubaté. O Washington Luiz disse que o governo não tinha grana para comprar toda a produção de café brasileira. Sendo que aí é que está. Os cafeicultores de Minas Gerais, que faziam parte, que compunham um partido político chamado de PRM, que era o Partido Republicano Mineiro, pela política do café com leite, um presidente era paulista, que era indicado pelo PRP, o Partido Republicano Paulista. O outro presidente era mineiro, presidente esse que era indicado pelo PRM, pelo Partido Republicano Mineiro. Então, o PRP, o Partido dos Cafeicultores de São Paulo, o PRM, o Partido dos Cafeicultores de Minas Gerais. Como todos os presidentes mineiros cumpriram o convênio de Taubaté, ou seja, como todos os presidentes mineiros compraram todo o café que sobrava no Brasil, os cafeicultores de Minas, eles ficaram indignados com o Washington Luiz. Quando Minas governa, Minas compra o excedente de café. Quando São Paulo governa, São Paulo não quer comprar? É óbvio, né, pessoal, que faltou bom senso. Naquele momento, o mundo estava presenciando a pior crise econômica da história. Então é óbvio que faltou bom senso, é óbvio. Mas o fato é que, infelizmente, boa parte da população só olha para o seu próprio umbigo. Boa parte da população não tem a preocupação de olhar para o todo, e sim para o seu próprio umbigo. Então, os cafeicultores de Minas, eles não estavam nem aí se o mundo estava em crise, se não estava. O que os cafeicultores de Minas queriam era que o Washington Luiz comprasse o excedente de café. Que o Washington Luiz restabelecesse o convênio de Taubaté. Sendo que o Washington Luiz, ele disse que não tinha condições de restabelecer o convênio de Taubaté. Pelo menos não naquele momento. E que ele, como presidente, não iria comprar nem 1 quilo de café sequer. Mas aí vejam. Em 1930, ocorreram eleições presidenciais aqui no Brasil. O ano de 30, a crise econômica explodiu em 29. Em 30, aqui no Brasil era ano eleitoral. E o Washington Luiz decidiu se vingar, decidiu retaliar o PRM. Decidiu retaliar as críticas que foram feitas pelos cafeicultores de Minas Gerais. Porque vejam, pela política do café com leite, se um presidente é paulista, o próximo presidente será o quê? Mineiro. O Washington Luiz era paulista. Então, era para ele ter indicado como seu sucessor um cafeicultor mineiro. Mas ele não fez isso. O Washington Luiz, o estado de São Paulo, em 1930, se uniu ao estado da Bahia. E essa coligação, São Paulo-Bahia, lançou Júlio Prestes, que era o governador de São Paulo da época, que era um cafeicultor, como candidato a presidente do Brasil. E essa coligação lançou o nome do governador da Bahia, chamado de Vital Soares, como candidato a vice-presidente. Traduzindo, o Washington Luiz, ele rompe com a café com leite. Ele não lança um candidato mineiro. Ele lança como candidato a presidente um outro paulista. E para vice-presidente, um baiano. Minas Gerais, por sua vez, para fazer oposição a São Paulo, para fazer oposição ao Washington Luiz, Minas Gerais se une às oligarquias dissidentes. Pessoal, as oligarquias dissidentes eram aqueles latifundiários
senhores de engenho, por exemplo, pecuaristas, que não concordavam com a café com leite. Porque pela café com leite o Brasil só seria governado por cafeicultores. Então muitos latifundiários eles ficaram indignados com isso. A café com leite ela foi criticada por muitos aristocratas aqui no Brasil. E esses latifundiários que criticavam a café com leite, a gente chama na história de oligarquias dissidentes. Aquelas oligarquias, ou seja, aqueles latifundiários que romperam. Dissidência significa rompimento, que romperam com o governo e passaram a fazer oposição. E dentre essas oligarquias dissidentes, a gente destaca a oligarquia gaúcha, latifundiários esses que se dedicavam à produção de carne de charque, e a oligarquia paraibana. A elite paraibana se dedicava na época à produção de açúcar. Então, Minas Gerais, o PRM, os cafeicultores de Minas se unem aos produtores de charque do Rio Grande do Sul, se une aos senhores de engenho da Paraíba, formando uma coligação conhecida pelo nome de Aliança Liberal. E a Aliança Liberal lança como candidato a presidente o então governador do Rio Grande do Sul, o gaúcho Getúlio Vargas, e lança como candidato a vice-presidente o então governador da Paraíba, o João Pessoa, que, por sinal, emprestou seu nome para a capital daquele estado. A capital da Paraíba é a cidade de João Pessoa. Então, a Aliança Liberal, formada pelo PRM e pelas oligarquias dissidentes, lança Getúlio como candidato a presidente e João Pessoa como candidato a vice. Mas, pessoal, como era previsível, até porque é legal que vocês saibam e anotem no caderno, tá? Que na República Velha não existia justiça eleitoral. Ou seja, quem fazia a contagem de voto não era o Poder Judiciário. Quem fazia a contagem de voto era o próprio governo. É o que a gente chama de comissão verificadora dos votos. Era o próprio presidente que nomeava uma comissão para que ela contasse os votos. E é óbvio que se a comissão é escolhida pelo presidente, é óbvio que na contagem o candidato do presidente sempre terá mais votos. Então, como era previsível, em março de 1930, Júlio Prestes, o candidato do governo, o candidato de Washington Luiz, ele venceu as eleições. Mas, pessoal, eu quero que vocês anotem no caderno que, na época, a eleição acontecia em março, mas a posse presidencial só acontecia em novembro. É como hoje. A eleição hoje acontece em outubro, mas a posse presidencial só acontece em janeiro, no dia 1º de janeiro. Então, Júlio Prestes, ele foi eleito presidente, mas ele nunca tomou posse da presidência. Então, cuidado com isso. Ele foi eleito, mas ele nunca chegou a governar. Ele nunca tomou posse da presidência. Isso porque, no dia 26 de julho, a posse só iria acontecer em novembro. No dia 26 de julho de 1930, João Pessoa, lembrando que João Pessoa foi o candidato a vice de Getúlio Vargas, foi o candidato a vice na coligação de oposição ao governo. João Pessoa ele foi assassinado. Inclusive foi assassinado aqui em Recife. E, pessoal, o assassinato de João Pessoa foi um crime passional. Quem matou João Pessoa foi um cara chamado de João Dantas. E João Dantas matou João Pessoa por motivos pessoais. Foi um crime passional. Mas Getúlio Vargas, que tinha um poder de oratória fantástico,
Getúlio Vargas foi um dos grandes gênios políticos da história do Brasil, tá, pessoal? O que não significa dizer que ele era bonzinho, tá? Mas ele era muito inteligente. Ele tinha uma visão política absurda. Quando Getúlio Vargas ficou sabendo que João Pessoa ele foi assassinado, imediatamente Getúlio Vargas ele usa a imprensa brasileira para dizer que o Washington Luiz havia encomendado a morte de João Pessoa. Getúlio Vargas, para ficar mais fácil de vocês entenderem, Getúlio Vargas ele afirmou categoricamente que o governo estava tentando intimidar a oposição, estava tentando calar a oposição. E que o presidente em exercício, o Washington Luiz, mais uma vez eu digo, Júlio Prestes só tomaria posse da presidência em novembro. Então quem estava governando ainda era o Washington Luiz. Então Vargas ele dizia que o Washington Luiz estava querendo intimidar a oposição, estava querendo calar a oposição. E que ele, o presidente, era um assassino. Getúlio Vargas não tinha prova nenhuma, tá, pessoal? Até porque, volto a dizer, foi um crime passional. Mas o fato é que Getúlio Vargas, ele joga isso na imprensa. E isso acaba tendo uma repercussão absurda aqui no Brasil. E foi aí que a cúpula militar se uniu a Getúlio Vargas, acreditando que o presidente era um assassino. A cúpula militar, inclusive o Dutra, que lá na frente vai se tornar presidente, o Góes Monteiro, que na época era um general, enfim, a cúpula militar, acreditando que o Washington Luiz era um bandido, era um assassino e que tinha que ser preso, a cúpula militar se une a Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas, contando com o apoio do Exército, Getúlio Vargas, no dia 24 de outubro de 1930, Getúlio Vargas, ele retira da presidência do Brasil o Washington Luiz. Inclusive, o Washington Luiz, depois de deposto, depois de retirado da presidência, foi preso. Esse golpe que o Vargas tramou contra o Washington Luiz, esse golpe ficou conhecido pelo nome de Revolução de 30. A Revolução de 30, portanto, nada mais foi do que a queda de Washington Luiz. E com a queda de Washington Luiz, a gente diz que se tem fim, a República Velha, e se tem início, a segunda fase republicana da nossa história, que a gente chama de Era Vargas. Mas sobre a Era Vargas a gente só fala na próxima aula. Um beijo para todo mundo e até o nosso próximo vídeo.